Então, Perfeito. entrando aqui no nosso tema de hoje, na verdade, acho que de fato as empresas tinham aí em seus planejamentos eh, uma estratégia de digitalização, né? Todo mundo falava em digitalizar, falava em ter, por exemplo, tanto a parte de catálogo quanto a parte das revendedoras, falava em fazer essa digitalização, só que a ideia era que isso fosse acontecendo aos poucos, né? Seu cachorro tá dando bom dia aí, né? E eu, filho é filho, né? Tempo de home office, né? Isso aí, tá certo. É, então, acho que o que acabou acontecendo, na verdade, o que a gente assistiu aí em todas as empresas, foi uma aceleração disso, né? Então, o que era eventualmente para se fazer em 5 anos, acabou, ou até mais, acabou acontecendo em um ano, né? Foi isso que aconteceu na Tupper? Fala para mim, Newton. Bom, Conta pra primeiro, gente como é que obrigado, foi isso. obrigado pelo convite, a BVD, obrigado pelo convite, Adriana. Eu acho que foi isso mesmo, né, Adriana? Nós sabíamos que as ferramentas digitais eram uma grande oportunidade. Na Tupperware, a gente acredita que inovação ela acontece através dos produtos, mas também através das ferramentas que a gente oferece para a nossa força de vendas. E a digitalização é um pilar estratégico importante para a gente. Então, a gente sabia que a digitalização estava vindo, que ela estava chegando junto com o modelo. E algumas pessoas adotavam mais do que outras, mas o que a pandemia fez foi acelerar esse mindset. Eu gosto de lembrar daquela primeira semana da pandemia que nós acreditávamos que a nossa indústria ia parar, né? E coube a nós, da Tupperware, oferecer o quê? Mais ferramentas digitais para as nossas consultoras, para as nossas lideranças e principalmente capacitá-las para usar. Porque a gente viu que algumas delas eram mais fluentes, já estavam mais familiarizadas, e outras, num primeiro momento, se sentiram assustadas, né? Como que agora eu vou falar por vídeo para todas aquelas pessoas que eu falo por anos, pessoalmente? Mas a gente, acho que foi bastante feliz em encorajá-las a usar, compartilhando melhores práticas, né, de quem já estava fazendo, e foi uma surpresa, uma grata surpresa. O campo adotou rapidamente essas ferramentas, acho que por tentativa e erro, e nós capacitamos, nos aproximamos com informação sobre como fazer, como usar, como potencializar e principalmente encorajar, né? Tirar o medo das pessoas. E mesmo globalmente, desculpa, essa crise foi comum, globalmente a digitalização nos permitiu nos alinhar, trocar boas experiências entre os países, estamos presentes em mais de 80 países, então me desculpe, foi uma experiência bem positiva mesmo, então a mudança aconteceu de uma maneira muito mais rápida do que a gente imaginava. Tá. Eu queria falar sobre cada uma dessas ações, né? Porque na verdade aqui você está falando tanto da parte de infraestrutura, então quer dizer, vocês como é que vocês estavam em relação à infraestrutura de oferecer a digitalização, assim como você falou também da parte de treinamento, da própria parte de motivação para que as pessoas usassem, né, a ferramenta. E eu acho que, lógico, a gente entrou num cenário onde todo mundo foi obrigado a usar, era isso ou isso, né? Então, acho que isso, claro, incentivou muito, mas assim, em termos de ferramentas e de infraestrutura, vocês estavam preparados? Sim, Tá, estávamos. A gente tá. não tinha essas ferramentas como o core, né, como 100% do negócio, mas nós tínhamos o catálogo digital, por exemplo, né, o catálogo impresso até antes da pandemia, ele era a forma mais querida pela nossa força de vendas para levar nossos produtos. Mas o catálogo digital estava lá. Então, o que nós fizemos foi potencializar, mostrar as vantagens do uso do catálogo digital para aquelas que ainda não tinham adotado e tornar o catálogo digital ainda mais amigável para elas. Nós tínhamos os treinamentos, tínhamos uma plataforma de treinamento online, a Universidade de Itapoara, que tinha os conteúdos lá. O que coube a nós foi divulgar mais, foi levar as pessoas para essa plataforma para que elas ficassem tranquilas, de que embora elas não tivessem o treinamento presencial que elas estavam acostumadas, elas tinham aquele conteúdo na palma da mão delas. O acesso à nossa ferramenta online de treinamento aumentou 270% nesse período. Então, o conteúdo, além de relevante, a plataforma se tornou parte do dia a dia delas. E capacitação foi o foco. Que conteúdo que faltava nessa plataforma para que elas pudessem usar ainda mais a plataforma de treinamento, a Universidade de Itapoara.
e as ferramentas normais, WhatsApp, as mídias sociais. Então, o que nós fizemos foi pegar essas ferramentas que estavam instaladas, que estavam rodando, e trazer mais próximo, principalmente daquelas que ainda não tinham adotado essas ferramentas como parte do dia a dia delas. Acelerar a produtividade do que já existia, né, e que estava sendo, vamos dizer, subutilizado, né? Exatamente. Ótimo. Ronaldo, eu queria te chamar aqui, porque você olha aí, eu diria o seguinte, você, não acho que é de camarote, mas é de fora do mercado, você olha aí diversas empresas, né? Eu queria te perguntar aí as ações que as empresas estão realizando e que você tenha visto, assim, ou de comum com a Tupperware ou de diferente. Legal, legal. Antes disso, só complementar a resposta do Newton, eu gosto muito quando ele fala das ferramentas que eles vêm utilizando, mas gostei muito do início da fala dele, quando ele fala sobre a transformação digital como algo estratégico, não necessariamente ferramental. Então, acho que essa pergunta que você me fez, eu quebraria ela em duas etapas. Uma é o que a gente tem visto como prática, e aí eu vejo muito o olhar para a ferramenta especificamente. Então, caramba, vou botar os consultores para vender por WhatsApp, eu vou criar a lojinha do consultor, eu vou usar o push para chamar esse cara para dentro da plataforma, eu vou ter a plataforma de capacitação. Isso tudo é ferramenta e é super importante, acho que até mais do que importante, é obrigatório. Ou você tem ou você está atrasado. Mas eu acho que tem um passo que eu acho que é bastante importante, que voltando lá no Newton, quando ele fala que a transformação digital é algo estratégico, eu acho que olhar com esse olhar é mais importante do que olhar para a ferramenta. Então, quando a gente fala de transformação digital no mercado como um todo, não só no mercado de venda direta, a gente está falando de olhar menos para os touch points que o cliente tem, que o consultor tem com o nosso produto e olhar para a jornada como um todo. Então, acho que digitalizar a venda direta é olhar para a jornada do cliente e do consultor. Como é que eu encanto esse cara 100% do tempo, estando ele com minha ferramenta ligada ou não? Como é que eu surpreendo esse cara? Como eu me relaciono? Como eu reconheço? Então, acho que isso é transformação digital. Colocar esse cara no centro das minhas decisões. Ter uma cultura baseada em dados, mas não guardar os dados para mim, empresa. Compartilhar os dados com os meus consultores, para que ele tenha mais autonomia, para que ele faça uma venda mais assertiva. Ao invés de ficar mandando WhatsApp pedindo, putz, compra para mim, por favor, porque eu preciso de uma renda extra, o cara vai certinho na pessoa que ele sabe que está precisando daquele produto. Acho que a transformação digital ela é mais, vejo como algo mais estratégico e, lógico, tendo as ferramentas como meio, né? A gente precisa das ferramentas para executar aquilo que a gente está pensando e tentando transformar. Mas acho que estar próximo do canal, ouvir o canal, estimular o canal. Hoje eu vejo poucas marcas estimulando a integração entre os consultores. Imagina se você dá autonomia e estimula a colaboração e a criatividade entre os consultores, o potencial que isso tem. Você tirar da marca a necessidade de, caramba, inovar é uma função minha, não. Você tem mais de 1.000 pessoas, você tem, em alguns exemplos, 1 milhão de pessoas com o seu produto na mão. Isso é responsabilidade, não, mas e se autonomia de criar, de pensar, de trocar, de estar integrado entre os consultores, se isso funcionasse, eu acho que a empresa, a gente gosta de falar que perderia o controle do canal de venda dele. E perder o controle é muito bom quando a gente olha para o lado positivo. O problema é que a gente sempre tem um medo do, caramba, o que pode vir daí? Mas estimular o lado positivo, o lado bom, de cara, vai, encontra com o outro, vê o que tem de boas práticas, compartilha entre vocês as boas práticas, independente de eu estar presente ou não. Acho que eu vejo a transformação digital mais como mindset, como o Newton falou, do que necessariamente como ferramental. Você quer falar sobre instrumentos do catálogo? O Newton falou bastante do catálogo digital, mas, por exemplo, loja personalizada, existe alguma coisa desse tipo? Existe a ideia da lojinha, né? Que acho que a maioria das empresas estão usando, né? Porque eu também vejo uma outra transformação que vem acontecendo, que eu gosto muito, é da gente parar de olhar para o consultor como alguém que precisa da minha empresa para viver. Muitas vezes, agora cada vez mais, você tem um consultor, como você falou, que gosta da empresa, ele consome o produto. A gente aqui chama de lover, a gente não chama nem de consultor nem de empreendedor, ele é um lover.
ele acredita no propósito da empresa, ele consome o produto, ele quer estar em contato com a marca, né? Então, essa mudança, eu acho legal para a gente entender que não necessariamente o meu consultor tem um perfil de vendedor. Então, talvez o meu consultor tenha vergonha de vender. Talvez ele não saiba se portar numa venda. E aí, se eu dou uma lojinha para ele, facilita. Porque ao invés dele ter que vender do ponta a ponta, do início ao fim, estudar estratégias de venda e tudo mais, cara, olha esse produto aqui. Eu comprei, eu adoro, eu uso pra caramba. Olha aqui como eu uso, fica muito mais bonito. Ou, putz, bebo todo dia, faço todo dia de manhã, enfim, eu uso o produto. Cara, tá aqui o link. Quer comprar? Pô, compra aqui. Você tira dele a necessidade dele aprender a vender, dele se portar numa venda, ser um cara tímido. Cara, você pode também fazer parte. Então, acho isso legal também na ideia de criar uma comunidade de pessoas em torno da sua marca, né? Então, é mais do que eu sou um consultor da Tupperware, eu sou um consultor da Natura. Eu faço parte da comunidade Tupperware. Eu recebo o material deles, eu estou em contato com as pessoas que tem lá. Eu uso as ferramentas digitais que eles me provêm. Então, acho que essas ferramentas digitais elas vêm para fortalecer um pouco isso também, de que é para todo mundo, é acessível, tá mais fácil vender. Então, eu como empresa, eu te dou ferramentas para que você fique mais confortável em fazer aquilo que eu quero que você faça. Legal. Newton, deixa te chamar aqui para discussão. Em relação a ganho ou redução de custo, essas medidas que você conversou, né? Então, a gente conversou sobre o catálogo, eu queria falar um pouquinho mais sobre treinamento, mas isso, vamos pensar agora em redução de custo. Isso aconteceu? Que a gente assistiu, Adriana, foi uma reinvenção no jeito de fazer, né? Não necessariamente uma redução de custo, mas uma reinvenção. Então, nós internamente precisamos rever nossas grades de treinamento, os eventos que nós tínhamos programados e não abandoná-los, mas encontrar uma outra forma de fazer. Nós também proporcionamos e vimos muitas consultoras, exatamente o que o Ronaldo acabou de falar, né? A partir das ferramentas digitais, nós oferecemos às consultoras alternativas para ela fazer as coisas do jeito dela. Então, vimos lives, vimos consultoras se beneficiando muito do Facebook, postando no YouTube, mas tem um exemplo que é muito bacana. Bom, todos nós sabemos as famosas demonstrações Tupperware, as reuniões Tupperware. No passado, né, se eu fosse fazer uma reunião com você, Adriana, uma reunião com você, Ronaldo, eu iria na casa da Adriana, faria, iria na casa do Ronaldo, faria. Consultoras agora elas fazem com várias pessoas ao mesmo tempo a mesma demonstração que promove essa interação, só que com muito mais gente, aumentando o alcance delas. Então, o que a gente percebeu e a gente ouviu relatos foi de, nossa, eu não sabia que eu podia fazer desse jeito. E muitas delas, elas até pensam, eu não vou mais fazer do jeito que eu fazia antes, porque usando as ferramentas digitais, fazendo uma reunião Tupperware no WhatsApp, reunindo meu grupo no WhatsApp, eu tenho mais alcance em menos tempo, o que aumenta a produtividade. Pro exemplo que o Ronaldo deu, né, a gente estimular a criação entre elas, de estimular esse senso de pertencimento, a gente tem conhecimento de alguns grupos, né, que elas trocam informações nesse momento que é novo, elas trocam informações entre elas. Por que você não faz assim? Eu fiz assim e deu certo. E tem um exemplo, as nossas distribuidoras, elas, para manter o contato próximo com a força de vendas delas, elas passaram a fazer reuniões e treinamentos online. Mas depois de algumas semanas, o que elas criaram? Elas fizeram reuniões, elas se juntaram em 3 distribuições diferentes, fizeram reuniões. O que você ganha, né, com essa união, com essa mudança no formato? Primeiro, a força de vendas tem um input de uma distribuidora que ela não está acostumada a ouvir todo dia. Então, é novidade. Você aumenta a atração. Entre elas, conseguem ter uma interação mais rica. Então, você percebe que já existe uma evolução do formato do evento já durante a pandemia, né? Uma reunião que começou com uma distribuição só, passou a ter várias distribuições, o que atrai mais pessoas, torna a interação mais rica. Então, a gente viu reinvenção. Quem deu certo, quem começou a crescer mais cedo durante a pandemia, porque se reinventou mais rápido. Com certeza,
Então, além da inovação no formato, na verdade, o novo formato permitiu que se achassem também formas mais eficientes e produtivas de se fazer. Exatamente. Tá, tá. Fala um pouquinho sobre manter a motivação, o treinamento, fala um pouquinho sobre essa outra parte, quer dizer, que também faz parte da digitalização, né? Na É. verdade, e você acha que esfria a relação, o calor da venda direta, digitalmente? Acho que no início esse foi o nosso receio, né? Que nossa indústria sempre foi sobre contato, sobre estar com as pessoas, mas não. O que a gente tem visto é que os contatos hoje são mais próximos, né? Nossas líderes eventualmente cobriam um grupo muito grande de pessoas e elas não conseguiam estar próximas todos os dias. Ou eventualmente algumas das pessoas não tinham disponibilidade no horário em que a líder estava disponível para ela. Com a digitalização, você consegue gravar os eventos e uma consultora que não pode assistir um evento que aconteceu durante a tarde, ela assiste à noite. O mesmo a gente vê nas nossas distribuições. Elas têm hoje mais tempo de ser mais próximas e principalmente de customizar o contato, né? Ao invés de fazer uma reunião com 100 pessoas, cada vez que ela liga para uma líder ou para uma consultora, ela consegue direcionar melhor. E para a nossa gestão, para o meu time de vendas, eles viajavam bastante. Então, a gente conhece nosso país de dimensões continentais. Para chegar até Rondônia, por exemplo, você tem que gastar um dia útil. E hoje a gente consegue que o time de vendas ele consiga dar a mesma atenção para todas as distribuições, com a mesma proximidade, independente de onde ela esteja. Então, o que a gente tem visto é que não, que os relacionamentos não se esfriaram, muito pelo contrário. A comunicação é próxima, a comunicação é mais alinhada. Durante a pandemia, tivemos que ajustar a direção dos negócios, nossos processos algumas vezes. As ferramentas digitais asseguraram comunicação rápida, eficiente e alinhada. Nós temos listas de transmissões pelo WhatsApp, nós temos páginas dedicadas só para consultoras com conteúdos exclusivos. Então, as relações elas se fortaleceram nesse período. Então, acredito que foi um aprendizado importante, algo até que a gente já sabia que estava lá, mas a gente não usava tanto assim. Uhum. Que todo mundo tinha receio, né? Todo mundo tinha receio. É verdade. Ronaldo, você fica à vontade se você quiser ir complementando, tá? A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, então ainda que a pergunta não seja para um ou para outro, fiquem super à vontade, se tiverem informações para complementar, tá? Outra pergunta. Você quer falar Maravilha. alguma coisa em relação a treinamento, a motivação, enfim, a ferramentas com esse objetivo? Aí acho que o Newton foi bem na resposta aí, já passou por quase tudo, né? Acho que a ideia de você estar sempre em contato com independente também do contato entre eles, né? De você se demonstrar aberto ao diálogo, né? E usar as ferramentas digitais não só para ter aquela comunicação top-down, né? De, decidir aqui dentro da empresa, a promoção é essa, a campanha do mês é essa, o ciclo a gente vai trabalhar assim, mas estimular a troca com o canal, né? Quem está na ponta, quem está sentindo a dor é a consultora, é o consultor. Então, receber dele de volta os feedbacks. Sim. Então, acho que botaria o foco em ter a ferramenta trabalhando nesse sentido. E, lógico, com a comunicação constante, né? Com a troca constante. Acho que ainda, Adriana, sobre o calor das relações, no começo da pandemia, eu acho que a gente se usou bastante as ferramentas digitais para transmitir confiança mesmo para o canal de vendas, né? Porque estávamos todos nós naquele momento isolados, literalmente isolados e com bastante incerteza. Nós da Tupperware acreditamos que era nossa responsabilidade naquele momento passar confiança de que para aqueles que queriam continuar, né, para aqueles que queriam continuar revendendo, levando os produtos, porque nós, além de levarmos produtos, nós levamos sustento para a mesa de muitas famílias. Claro. Uhum. Então, nós usamos as ferramentas digitais para transmitir confiança a elas, de que sim, né, a Tupperware estaria ali para apoiá-las. Fizemos alguns ajustes na operação para viabilizar. E coisa que nós não conseguiríamos transmitir para tantas pessoas em tão pouco tempo sem as ferramentas digitais. Então, acho que foi extremamente importante. Newton, acho que nesse sentido, usar a ferramenta digital também para dar transparência para o canal é super importante, né? Exatamente.
E, inclusive, para falar, estamos aprendendo junto. É uma curva. Esse momento foi tão especial que ele foi uma curva de aprendizado para a indústria, para as consultoras, para os consumidores. Então, sim, para manter comunicação constante e transparente, concordo ou não? É interessante, é uma coisa que, como absolutamente ninguém estava esperando, ninguém esperava que as empresas já tivessem a resposta também, né? Imagino até que vocês receberam essa demanda, mas assim, não era óbvio que as empresas fossem ter as respostas, né? As respostas. Então, é isso, tipo, eu acho que essa demonstração de confiança é até anterior a tudo, né? Porque assim, olha, a gente está preocupado com o bem-estar do mundo antes da gente estar preocupado em você efetivamente vender. E uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, a gente teve muita procura, a gente fala muito isso, né? A gente teve muita procura de empresas de varejo que estavam absolutamente paradas e fechadas e que queriam recorrer aí de última hora à venda direta, algumas que já tinham esse braço, outras não, mas assim, queriam recorrer à venda direta para poder aí, enfim, continuar vendendo e garantir aí faturamento, sustento das revendedoras, como foi o caso, felizmente, né, da venda direta, né? E aí, isso eu acho que leva a gente a um ponto interessante, que assim, o papel da revendedora, empreendedora independente, na verdade, muda um pouco nesse contexto, né? Então, assim, como a gente vem falando até agora, além de um mero vendedor, que eu acho que não era isso na venda direta, nunca foi isso, né? Acabava tendo todo um papel de consultoria e tal. Mas agora, assim, eles passam, até por causa desse alcance maior, assim, eles passam a ser influenciadores, né? É, passa a ter realmente esse papel diferente, né? Isso é uma coisa positiva, né? Como que a gente faz para educar, controlar e passar a cultura da empresa para esses influenciadores de uma forma rápida, né? Passar a mensagem alinhada com a empresa. Bom, no nosso caso, nós temos, já tínhamos antes, mas uma ferramenta que é um guia estratégico para todos os períodos. A gente manda as distribuições, então através daquele guia estratégico, o distribuidor ele sabe quais são os tópicos para o período, qual a melhor forma de abordar, e junto com esse kit estratégico, eles recebem um kit de materiais de comunicação que eles podem usar em suas redes. Além disso, o que a gente passou a fazer foi um webinar no início de todo o período, com todos os nossos distribuidores, que proporciona que ele tenha uma visão de todo. Então, nesse webinar, ele vê como todas as áreas estão se preparando para aquele período, como as ações são conectadas e qual que é o tom de voz, qual que é a estratégia para aquele período e qual que é o nosso foco. Isso faz com que ele, além de saber como usar melhor as ferramentas que ele recebe da Tupperware, ele também consegue direcionar as ações dele, que ele tinha planejado, alinhadas com essa estratégia, e principalmente da liderança dele. Então, de certa forma, esse alinhamento permite com que todos falem a mesma língua. Então, mais do que um processo de educação, é um processo de conscientização dos pontos fortes daquele período, para que a força de vendas consiga potencializá-los. Então, a gente consegue ver posts que seguem a mesma linha, mesmo que não sejam feitos por nós ou pela distribuição, mas sim pela força de vendas. E sobre influenciar, a gente tem vários relatos de pessoas que se arriscaram na cozinha pela primeira vez, se arriscaram na cozinha em frente às câmeras pela primeira vez, preparando uma receita, usando nossos produtos, e que sim, ou realizaram vendas naquele momento, ou chegaram até alguém que não tinha pensado em ser um revendedor, mas que por ver o produto sendo demonstrado, por ver a facilidade de preparar uma receita e atrair pessoas, passaram a ter interesse pela atividade. Então, a gente percebe que quando você passa a estratégia para a nossa força de vendas, quando você deixa bem claro, ajuda eles a enxergarem qual que é o ponto forte, qual que é o caminho a seguir pelo período, de certa forma você já uniformiza o tom de voz e o tom das postagens e como nossas consultoras vão abordar os clientes delas. Uhum, já passa a tua cultura aí, assim como se fazia antigamente, eu imagino, ou pessoalmente, ou não sei se vocês faziam por telefone ou realmente reuniões pessoais, agora vocês fazem via web, né? Acho que Exatamente, tá, exatamente. tá, muito legal. A gente está recebendo
perguntas aqui. Na verdade, eu vou mesclar essas perguntas com as minhas. Eu sei, Newton, na verdade, que vocês têm políticas de dados e não são todas as informações, são estratégicas e tal, que podem abrir. Na verdade, o Charles está perguntando aqui sobre percentual de crescimento dos revendedores por conta da pandemia. Eu vou falar, na verdade, como setor e como a gente observou aí nos nossos estudos, nesse estudo de monitoramento, Charles, ao longo desse período, a gente tem um crescimento, sim. Se você pegar julho desse ano, comparado com julho do ano passado, a gente tem um crescimento de 2 dígitos no número de revendedores. Então, eu acho que, de uma forma geral, se você olhar esse primeiro semestre, a gente teve até como é comum aí, né, na venda direta, e juntando esse período de pessoas com desemprego, né, que perderam seus empregos ou que mantiveram seus empregos, mas com salários menores, a gente teve aí uma recorrência à venda direta, uma busca pela venda direta como complemento da renda ou até como atividade principal. Fiquem à vontade aí se vocês quiserem acrescentar alguma coisa à resposta. Eu acho que no caso da Tupperware, a gente se beneficiou de uma tendência que chegou sobre cuidar da casa, sobre cozinhar mais em casa, que tem tudo a ver com os nossos produtos. Falando sobre a oportunidade que a venda direta leva, não é diferente para a Tupperware. Acho que a gente veio de alguns anos, né, Adriana, que a gente percebeu que estava cada vez mais difícil conseguir novas consultoras, até pela concorrência de outras fontes de renda. Mas a venda direta se mostrou, nesse momento, uma oportunidade muito boa, porque você consegue trabalhar de casa, sem investimento inicial, no seu tempo e como o Ronaldo falou, né, quando você é lover de uma marca, de algum produto, você se identifica mais e facilita a venda. Então, para a gente não foi diferente, a gente se vê no aumento de alcance de pessoas que não chegariam por outro meio até a marca, se não fossem pelos meios digitais. Então, a gente percebe uma tendência super positiva também. Tá. Ronaldo, você quer falar? Eu tenho pensado sobre esse assunto, Adriana, e aí, honestamente, não vou falar baseado em dados, aí vou falar de naturalmente, né, a gente está numa crise absurda, né? Não precisamos nem falar disso. Então, o número de desempregados foi lá para cima. O número de desempregados foi lá para cima, o pessoal procura oportunidades. Oportunidades, a venda direta está logo ali. A minha preocupação hoje com empresas que são entrantes no modelo você está criando um modelo que vai perdurar ou quando a taxa de desemprego cair, o seu modelo cai junto? Porque a gente vê as notícias hoje, eu adoro ver, a empresa acabou de lançar um canal de venda direta, e uma semana depois, 60 mil vendedores. Legal, cara, muito bom, mas isso vai perdurar? Quando a crise passar, o modelo continua de pé? Mais do que isso, as pessoas que estão entrando estão ativas. Você tem 60 mil consultores, quantos estão ativos, passando venda? E aí, de novo, volta na ideia de olhar para a jornada, de como eu atraio esse cara, como eu atraio encantando essa pessoa, como eu encanto para que ela se engaje e lá na frente ela venda. Então, a preocupação de só o número crescente, eu acho ótimo, né? É informação para a gente. A gente precisa cuidar para que não seja uma métrica de vaidade. O que ela traz de fato para mim? Quanto aumentou em venda? Quantos daqueles novos que estão entrando estão vendendo e estão chamando outras pessoas? Então, acho que se fosse botar isso num funil, né, a gente está falando lá da boca do funil, está convertendo gente para dentro. Mas não pode parar na boca. Esse cara tem que ficar encantado, esse cara tem que ficar engajado. É o primeiro passo. Né? Então, uma preocupação que eu tenho canal ativo, e 2, se vai perdurar. Ou se depois que esse momento difícil que a gente está vivendo passar, que deixar de ser visto como uma oportunidade, vai ter em bom português, uma debandada ali também, sabe? Eu acho que esse também era um velho desafio do nosso setor e eu fico pensando se as ferramentas digitais elas não facilitam ou melhoram essa jornada, né? A gente consegue atrair, né, esse número grande de pessoas e a gente descobriu, mapeando algumas jornadas mesmo de consultoras novas, de que depois que passa esse momento do primeiro pedido, do recebimento da primeira caixa, ela fala, e agora? Eu já vendi para minha família, eu já vendi para os meus amigos, e agora? Nós implantamos algumas ações, de novo, né, usando
dados e ferramentas digitais de segmentação, que basicamente é você proporcionar informações básicas, né, receber o novo consultor ali no tempo dele, com as ferramentas digitais para que ele olhe e escolha o caminho dele, com informações básicas de como navegar nesse negócio, como dar o próximo passo, com links para conteúdos de treinamento específicos para ele. Porque é isso mesmo, a gente sempre vê essa chegada de pessoas, né, e depois vai se afunilando, e reter é o segundo desafio. Então, a gente acredita que segmentando a comunicação, segmentando os programas de treinamento, a gente aumenta consideravelmente as chances de sucesso de uma nova consultora e aí aumenta a retenção também. Perfeito. Com as ferramentas digitais, acho que ajudam nesse sentido, né, que a gente estava falando antes. Então, aquele cara que entrou e não tem o perfil de vendedor e não se sente bem ao fazer uma venda, ele descobre que aqui do lado tem uma ferramenta que é só ele compartilhar o produto, ele não precisa ser um vendedor nada. Ele descobre que ele recebe a informação de mão beijada. Cara, fala com esse cliente, oferta esse produto, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ou posta esse produto aqui. Acho legal, e acho legal também, Newton, não sei se especificamente sobre esse assunto aí fiquei curioso. Sobre marketing digital. O quanto hoje vocês olham para capacitar o canal de vocês nesse sentido, sabe? Ensinar o canal a entender um funil de vendas, a entender um funil de conversão, não só, né, produto, não só a troca ali entre eles, mas acho que no mercado digital as empresas têm falado muito de growth, né, de estratégia de growth e tal. Vocês conseguem passar isso para o canal de alguma forma ou é algo que fica mais ali com vocês e vocês tentam ir pilotando de pouquinho em pouquinho? É curiosidade mesmo. Não, a sua pergunta é ótima, porque primeiro, capacitação, acho que foi tudo nesse período, foi super importante, né, pela novidade, e ainda vai ser durante um bom tempo, né? A gente ofereceu durante a pandemia lives com especialistas que trouxeram assuntos diversos, né? Eles foram falar sobre saúde, afinal estávamos todos vivendo sob pressão, uma pressão que a gente não tinha vivido antes, todo mundo isolado. Falamos sobre finanças pessoais, afinal, todo mundo falando sobre a preocupação, o que vai acontecer com o mercado. Mas sobre a sua pergunta especificamente, fizemos lives com especialistas de marketing digital. Então, para levar conceitos básicos de marketing digital, sobre como ela aparecer, como ela se relacionar com o canal, e também com especialistas que ajudassem na produção de conteúdo, na produção de vídeo. Acho que se nós fizéssemos um making off desse período com os vídeos que elas fizeram, que nós fizemos, seria bastante divertido. E a gente achou super importante levar, porque a gente assistindo às lives, nós percebíamos diferenças importantes, né? Alguém que tem mais estrutura, que já está mais familiarizado, para alguém que não tinha. Então, sim, levamos, e a gente planeja, falando sobre nossa grade de treinamento, eu acho que agora é um tema obrigatório no nosso menu de treinamento, ter esse conteúdo disponível o tempo todo, considerando os vários níveis de familiaridade com o marketing digital, com as ferramentas, com a produção de conteúdo, mas a gente se preocupa bastante em levar esse conteúdo para elas. Legal. A gente recebeu aqui uma pergunta do Felipe, que na verdade ele está falando sobre retenção, que o grande desafio do nosso canal não era tanto trazer, mas reter. E aí eu acho que a gente já falou um pouco aí das ferramentas que pode nos ajudar a reter. O Newton acabou de responder aí, né, sobre eventualmente as ferramentas digitais nos dando instrumentos mesmo para passar de volta, enfim, aferição mesmo para essa força de vendas poder vender de uma forma mais efetiva do que era realizado pessoalmente, né? Eu acho que isso a gente respondeu. Agora, tem uma outra que é bem interessante, aí eu quero deixar aberto para vocês, quem quiser responder, que a gente sabe que, na verdade, no Brasil existem um percentual das revendedoras e até lugares que as pessoas não têm o telefone ou a internet disponível, né? Quais as estratégias que pensaram para essas pessoas? Elas realmente ficam de fora ou a tendência, claro, é que aos poucos isso vá, assim como mudou muito de uns anos para cá, né? A internet
gradualmente, obviamente, vai chegar a mais e mais lugares de forma mais eficiente. Mas, assim, existe alguma estratégia, Ronaldo, nesse sentido? Alguma coisa que... Eu gosto dessas perguntas que vem pergunta difícil de responder, né? Eu tô crente que tá ali combinadinho. Mas de fato dificulta um pouco. Sem acesso à internet, eu acho que dificulta um pouco, né? Porque para chegar até o material de capacitação, para chegar a ferramenta, para chegar a comunicação, não sei, honestamente fiquei sem resposta. Você sabe que, como a gente vem discutindo digitalização há algum tempo, numa ocasião eu estava em Belém do Pará e eu perguntei para algumas consultoras da Ilha de Marajó como que elas faziam, né, uma vez que nem todas tinham acesso à internet. Eventualmente elas têm um smartphone que não roda todas as ferramentas. E isso tem uma coisa muito bonita, que as pessoas elas se adaptam, elas encontram seu jeito. E ela me respondeu, falou, não tem problema, eu preciso, uma vez na semana, pagar minha conta de luz, eu preciso, uma vez na semana, ir a um supermercado que é ao lado de um lugar que tem uma conexão de internet. Então, elas meio que têm uma rotina organizada para conviver com esse gap de conectividade. Além disso, a nossa liderança local, ela conhece e navega super bem, né? Temos distribuições e acho que a nossa indústria atende regiões remotas, então ela já se antecipa, ela prevê que eventualmente para um grupo de pessoas, talvez ela tenha que imprimir um material e botar no barco, mas eu fiquei super surpreso com essa resposta que eu tive dessas consultoras da Ilha de Marajó. Elas falaram, não tem problema, eu organizo, eu já terei que ir ao centro da cidade para pagar uma conta de luz, então eu aproveito, naquele momento eu me conecto, vejo as promoções, faço o meu pedido. Então, a pergunta é difícil mesmo, Ronaldo. Não, tá vendo, cara? Você agora deu aula no que eu falei lá atrás, de estar próximo do consultor. Você viu a dor com os seus próprios olhos e por isso você tinha a resposta para dar. Bom demais. Tá vendo? A gente dá a teoria e dá a prática também. mas eu acho que aí tem muito, tudo que a gente aprende quando a gente vai para o campo, né? Porque eventualmente você fica confabulando. Perfeito. E como que ela vai fazer? E ela fala, não, isso eu já faço, eu inclusive me beneficio. Acho que é a beleza do nosso canal mesmo. Perfeito. Com certeza, a resposta está no campo sempre, né? Eu acho isso muito legal, porque vocês falaram isso aqui também, quer dizer, tem tanta gente lá, por que a inovação tem que vir necessariamente da empresa, né? Muitas vezes os próprios empreendedores já têm a solução, enfim, já acharam formas mais eficientes, né? Muito bem, gente, a gente continua recebendo algumas perguntinhas aqui, eu vou fazendo para vocês, mas eu queria aí dar uma mesclada com as nossas aqui. Quais são os principais requisitos, Ronaldo, que a gente deve considerar ou deve ser avaliado para iniciar esse processo de digitalização, caso tenha alguém que ainda não tenha começado, ou enfim, que queira fazer? Legal. Eu selecionaria ali alguns pilares, né? Acho que o modelo de negócio é um deles, né? Você nascer com um modelo digital ainda sem olhar para as ferramentas, mas de novo, qual é a jornada da pessoa que vai fazer parte do canal, como é que eu alimento essa pessoa, como eu capacito, como eu levo informação para ela, como eu crio uma cultura baseada em dados, né? Então, modelo de negócio sem dúvida. Depois, ter uma interatividade em tempo real para gerar engajamento. Então, criei meu modelo, começou a funcionar, eu preciso estar próximo para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. E depois ter processos com foco na experiência do canal, para sempre, né? Então, vendeu, eu vou te reconhecer pela venda. Não vendeu, eu vou te engajar. Mas isso como metodologia, né? Então, modelo, interatividade e metodologia para fazer o canal funcionar. A mim seriam, simplificando muito, né? Óbvio que cada uma dessas caixinhas, se a gente estourar, elas abrem em outros detalhes ali, mas acho que simplificando eu olharia para isso. Muito bom, joia. O Marcos Silva está dando a ideia que poderiam usar o SMS para quem não tem internet? Funciona? Acho que tem um custo, né? Um custo SMS? Tem um custo, mas é uma alternativa, porque sobre o custo você consegue negociar pacotes
é uma alternativa ao alcance. Para personalizar internamente, você precisa de poucas pessoas e o alcance é rápido. Nosso setor também tem um desafio com a qualidade dos dados que a gente recebe das pessoas. Então, às vezes, a gente percebe que a gente manda 10 mil SMS, mas só 2 mil são entregues. Mas é uma ferramenta relativamente barata que atinge pessoas que não têm conectividade. E, principalmente, dentro da nossa estrutura, é fácil de operar, né? Você não precisa de várias pessoas para operar, mas é uma alternativa, sim. Joia, joia. Muito bom. Gente, acho que a gente cobriu aqui todos os pontos, a gente falou as mudanças, né, na verdade, advindas de todo esse cenário aí, que num primeiro momento, quando a gente estava lá, logo que tudo aconteceu, em março, foi um grande susto, né, porque a gente pensou que, nossa, venda direta e agora não tem relacionamento, mas que, na verdade, a gente foi achando aí formas mais eficientes de fazer e de motivar, não só de trazer as pessoas, como de motivar, de treinar. Eu acho que aí é um desafio nosso, o desafio do setor. Essa retenção é um desafio de uma forma geral, né, do setor. A gente trabalha aí com uma mão de obra totalmente empreendedora e autônoma, então, lógico, sem dúvida, essas ferramentas digitais também podem nos apoiar aí nesse sentido, né? Eu queria aí passar para vocês para falar as palavrinhas finais, se vocês quiserem fechar aí para a gente ir se despedindo aí. Passo primeiro para o Ronaldo. Pode ser. Então, esses dias eu estava lendo, Adriano, uma coisa que eu fiquei encantado e muito feliz, e é o que tem fomentado um pouco aqui a cabeça, que é um dado que diz, acho que próximo de 20% das pessoas, quando estão dentro das lojas, dentro da loja, com o produto na mão, elas procuram a opinião de alguém que está fora. Então, ela pega o celular e manda mensagem para um amigo, para um conhecido, para um familiar, para saber se ela compra ou não. Então, vou terminar aqui minha participação compartilhando um sonho ainda ilusório, tá? Os mais conservadores vão dizer que, nossa, mas isso não dá, isso é impossível, isso não é permitido por lei. Mas é isso, sempre que é mais difícil, é mais inovador. Eu tenho uma vontade tremenda de fato, conseguir integrar o canal de venda direta nos outros canais. Eu tenho um sonho de ter o canal de venda direta atendendo, por exemplo, uma loja física, porque ele já está lá, ele já é consultado de dentro da loja física para saber se compra ou não. Muitas vezes a pessoa vai na loja física, experimenta e volta para comprar com o consultor. Então, para mim hoje, tirando todos os desafios que a gente pôs aqui, são gigantes, são imensos, tudo mais, mas eu queria que um dia, de fato, a venda direta fosse um canal 100% integrado e fluido com os outros canais, mas tendo o consultor como elo e não o vendedor da loja. Porque hoje a gente fala, por exemplo, de varejo, não, enchemos a boca para falar, né? Varejo, loja física é experimentação, é experiência. O cara não compra mais, é experiência. Mas a gente premia o vendedor com bônus sobre venda. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Sempre que eu plugo um canal de venda direta num varejista, a primeira coisa que acontece, o vendedor gritar dizendo que vai sair venda do balcão. Então, acho que de fato integrar esses canais, aí vou ser breve, mas vou contar um casezinho bem rápido nosso, olhando mais não para o People Commerce, mas para a consultoria e tecnologia. A gente montou um canal para Coral, onde pintores eram vendedores Coral. Então, na mão do pintor, o catálogo digital, capacitação, comunicação, tudo isso que a gente falou por aqui, ele faz a venda. E o que acontece no mercado quando a gente diz que a indústria vai entrar para o mercado de venda direta? O varejo grita, o distribuidor grita. Porque, caramba, peraí, a indústria vai vender direto, eu vou acabar. E a gente desenhou um modelo onde a indústria se conecta com o pintor vende e quem opera a logística da venda é a rede de varejo. Então, digitalizar o canal de venda direta é digitalizar mindset, é perceber que pode ser bom para todo mundo que está envolvido. Então, a gente está montando um outro canal, vai ser surpresa, já vocês de repente colocam na BVD uma indústria grande, multinacional, que a gente está montando nesse mesmo modelo. E aí uma coisa muito, muito legal que eu fiquei feliz essa semana passada, a Natura comprou a Singu, né? Então vinculou a venda de produtos à venda de serviço. Quando a gente monta esse projeto na Coral, o que a gente fez há 2 anos atrás? Vinculou a venda de produtos a serviço. Então,
Para mim, o digitalizar, a gente tem que abrir a mente, que é desburocratizar, é facilitar o acesso, é parar com os ranços que a gente tem. Se a indústria for abrir o modelo, o varejista vai gritar, não precisa gritar. Você aumenta seu sellout, eu aumento o meu selim e vai todo mundo ficar feliz. Então, a mensagem final que eu deixo é essa: vamos facilitar, tanto para os pequenos e médios, vamos botar todo mundo para dentro, vamos ter 1.000 empresas rodando na venda direta, porque são só as grandes que rodam. E olhando para as grandes, tira esses ranços que a gente tem, para com as coisas mentais que a gente tem de não, se for assim não funciona, o outro é problema, aqui eu vou ter problema com o lover, ali com o consultor, ali eu vou ter problema com a rede de varejo. Não vai, dá para todo mundo ganhar. Então, acho que quando eu falo de digitalizar, meu coração pulsa mais para esse sentido, de desburocratizar, de democratizar, de ser acessível e de fazer funcionar para todo mundo. Acabei me alongando, gosto bastante, né? dessa... Não, imagina, a gente tem um tempinho aqui. Eu gosto bastante dessa denominação Lover, eu acho que retrata bem o que a gente quer e espera aí do empreendedor independente. Agora, não concordo com você que só empresas grandes operam na venda direta. Aí a gente tem uma discussão para outro dia aí, mas enfim... Legal. Deixa eu passar a palavra para o Newton e a gente depois conversa. Tem empresas de portes diversos aí, mas enfim... Vamos, muito bom, quero saber, gente... quero conhecer, muito bom. Tá bom, beleza, beleza. Ronaldo se alongou porque de fato ele é um lover por toda essa inovação, por toda essa novidade. Mas... Pô, pegou bem. mas assim, eu tenho mais de 20 anos nesse mercado e então eu vi essa evolução. E durante bastante tempo a gente acreditou que a venda direta podia acontecer só presencialmente. Ou se ela fosse digital, ela excluiria a consultora. E hoje a gente sabe que nenhuma das duas coisas é verdade, né? Que com as ferramentas digitais, nada acontece se a gente não tem a consultora. Se não são nossas pessoas, somos quase 4 milhões de pessoas no Brasil inteiro levando a venda direta. Então, acho que o grande aprendizado foi de que digitalizar não significa tirar a consultora do centro, não significa tornar nossa oportunidade menos relevante. Muito pelo contrário, é possível digitalizar e digitalizando você dá ferramentas para a consultora para aumentar o alcance, para que a oportunidade fique ainda mais relevante. Não dá para pensar nesse período de pandemia e todas as ferramentas que nós falamos aqui, sem pensar que as pessoas que estão nos assistindo, nossa força de vendas, nossa liderança de vendas, nossos distribuidores, foram eles que fizeram acontecer. Ferramentas sem pessoas não seria nada. E esse é o futuro do nosso setor. Falamos aqui por várias vezes, né, se a gente assistir, a gente vai ver na gravação quantas vezes nós falamos a palavra capacitação. Então, nosso papel como as marcas, né, como os veículos, nós que geramos as oportunidades, é capacitar as pessoas. Se a gente der ferramenta para esse exército de consultoras que estão lá fora, elas fazem acontecer. Elas aprendem, elas transformam, elas inovam, as soluções estão no campo, muito menos com a gente, muito mais no campo. Então, nosso papel é proporcionar capacitação, levar ferramentas, levar ferramentas que são relevantes para ela, que elas vão fazer acontecer. E o futuro, com as ferramentas digitais, ela vai ser brilhante, eu não tenho a menor dúvida. Ótimo, ótimo. E junto a todos esses desafios, na verdade, o Daniel está trazendo aqui a questão da greve dos Correios, né, que começou hoje, então acho que é um desafio a mais aí que a gente tem para pensar e entregar. Eu sei que muitas empresas têm aí suas próprias distribuidoras, mas a gente sabe que a logística no Brasil é uma questão também para a gente pensar bastante, né? Então, gente, eu quero agradecer a vocês dois. Na verdade, a gente poderia ficar conversando mais um tempo aqui, mas a gente tem nosso horário limitado. Acho que foi ótimo, a gente conseguiu passar aí boas noções do que cada empresa está fazendo e que pode fazer. Então, quero agradecer, Newton, muito obrigada pela tua participação, obrigada a Tupperware que liberou
você para estar aqui. Obrigada, Ronaldo, que desejo aí muito sucesso, boas vendas para vocês e para as pessoas que estão aqui nos assistindo. A gente tem aí um número grande de pessoas nos assistindo hoje. Muito feliz de ter vocês aqui, de ter vocês participando, nos mandando perguntas aí. Fiquem à vontade para mandar novos temas que vocês queiram que a gente faça outro. Eventualmente a gente chama os dois aqui de volta e fiquem super à vontade e ligados aí, na verdade, no Instagram, no YouTube, no Facebook da BVD, que a gente tem aí uma agenda de eventos cheias para as próximas semanas, próximos meses, e a gente quer estar sempre aí pertinho e ouvindo vocês. Tá bom? Brigadão, gente. Bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado, gente, pelo convite. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.